muito bom dia! Bom dia, boa tarde, 12h13 agora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Investidor Digital 12 e 12, onde todos os dias estamos falando sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos, de forma financeiramente responsável. Eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com Inácio Corrales e o tema de hoje é o real motivo que faz você não conseguir um financiamento para investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Muito bem, esse é o assunto de hoje. E antes da gente aprofundar aqui nos detalhes desse assunto, quero deixar todo mundo na mesma página. Nós estamos bem no meio do nosso workshop Desafios do Investimento Imobiliário. O que é isso, Vanessa? Esse workshop é o que é uma forma que nós encontramos de explicar como é que isto é possível para pessoas comuns. Então, nós, basicamente, tornamos acessível essa metodologia de investimento em apartamento. Neste workshop, você vai entender como que isso é possível para você, como é que você faz isso. E logo depois do workshop, sempre tem uma oportunidade de investimento que nós trazemos aqui para a comunidade. Nós não vendemos curso online, entregamos tudo de graça. E logo após o workshop, quem assistiu às 3 aulas tem sim a possibilidade de colocar o pezinho na água, fazer o seu investimento imobiliário, garantindo aí os bônus que nós conseguimos negociar com as incorporadoras, as formas de pagamento que normalmente são diferentes do que o mercado acaba oferecendo. A gente tem algumas regalias e é isso que a gente explica no nosso workshop. Uma coisa importante também é que nós não fornecemos consultoria. Às vezes nós deixamos aqui o link da agenda gratuita do nosso time de analistas financeiros. Para quê? Para que você vá se preparando para o grande dia. O workshop é uma preparação para que você possa começar a investir. E este link desta agenda não é para você chegar lá com a sua listinha de apartamentos que você está pensando em investir e falar assim, olha, eu não sei, o que você acha que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tenho esse apartamento, esse. Não, o papel do nosso time de analistas financeiros é fazer um raio-x da sua situação financeira e tornar você apto para quê? Para que você possa investir nos empreendimentos que a gente vai trazer aqui para nós na comunidade. Afinal de contas, amo Madre Teresa de Calcutá, mas eu não tenho eu não sou Madre Teresa de Calcutá, né? No final das contas é isso, a gente tem sim uma intenção de, no final das contas, tornar você um investidor e fazer isso junto aqui com a comunidade, aproveitando os benefícios que a gente consegue angariar para todos nós. Combinado? É isso. É isso aí. Então tá. Meu nome é Inácio Corrales, eu sou diretor da Brokers Digitais. Para quem não percebeu pelo meu sotaque ainda, eu sou estrangeiro, moro no Brasil já faz vários anos, sou casado no brasileiro, tenho um filho brasileiro. Eu não nasci no Brasil, mas tenho mais sangue brasileiro. Eu nasci no lugar errado, segundo a minha mulher. Gosto de feijoada, churrasco. Eu moro no sul, portanto, aqui o pessoal gosta de fazer churrasco de um jeito impressionante. E eu amo também churrasco e toda a cultura brasileira. Mas o que eu mais amo de tudo são os investimentos imobiliários. Quando tu fala de investir em apartamentos e ter a ideia, pretender conquistar, fazerem com que eles se paguem sozinhos, é quando você precisa de 2 coisas. Você precisa de... Por certo, quando a gente aqui fala de um apartamento se pagar sozinho, você fala de que o aluguel seja igual ou maior do que o financiamento. Beleza? É isso aí. E você tem que aprender a mexer em algumas variáveis para isso seja realidade. Não é que magicamente o apartamento acordou de manhã, um dia, você foi lá e ele se paga sozinho. Calma, não é tão simples assim, não. Tem que aprender a mexer algumas variáveis que façam que isso aconteça. Que variáveis como, quando, onde, com quanto tempero, é como fazer um bolo. Não basta eu te passar a receita do bolo, você fazer o bolo. Você tem que entrar na onda, entendeu? Tem que sentir a receita no olfato, na palma da mão. Tem que meter as mãos na massa e amassar. Não é que botar no micro-ondas e acabou o problema. Faz o melhor bolo da vida. E para isso que a gente faz essas aulas.
Agora, voltando no assunto de hoje. Quando você fala que um apartamento se paga sozinho, você precisa de 2 variáveis: aluguel e financiamento. Se uma dessas 2 coisas falta, ele não se paga sozinho. O bolo desanda, murcha, ou seja, o apartamento não se paga sozinho. Você até pode estar fazendo um bom investimento, mas ele não se paga sozinho. Aqui é insuficiente com investir. Você, além de investir, tem que conquistarem com que o aluguel seja maior que o financiamento. Tem gente que conquista isso na primeira. Tem gente que demora mais um pouco. Não interessa quanto você demora para chegar a Roma. Você entra como verdadeiro gladiador, lutar na areia, matar ou morrer, para conseguir que seu investimento, além de ser um bom negócio, ele se pague sozinho. E por que eu digo que uma dessas 2 coisas não tiver, ele não vai se pagar sozinho? Vamos lá. Se eu não tiver o aluguel, quem paga o financiamento sou eu. Simples assim. Na sua casa própria, por exemplo, quem está pagando seu financiamento é você. Você trabalha, vende seu tempo para trabalhar, ganhar dinheiro. Desse dinheiro que você ganha, uma fatia vai para o financiamento e os juros saem do seu trabalho. Diferente é quando você ganha dinheiro, investe, e esse investimento, esse ativo imobiliário, se paga sozinho. O aluguel a renda daquele apartamento, que seria, nesse caso, o aluguel, não é necessariamente o aluguel, tá? É aluguel, ou se fosse alugado pelo Airbnb, por exemplo, seria os hóspedes, que os pagamentos da empresa da administração, que seria. Não é necessariamente aluguel. Claro, é mais fácil de entender quando eu falo aluguel, mas não é a única fonte de renda. Também tem a valorização, a amortização, outras coisas aí. Mas bora lá. Se você não tiver o aluguel, quem paga é você. Na sua casa própria, você até pode estar fazendo um bom investimento na sua casa própria, mas quem está pagando esse apartamento ou essa casa é você. Não está se pagando sozinho. Combinado? E segundo, se você não tem financiamento, porque você comprou o apartamento à vista, ou quitou o financiamento, também não se pagou sozinho, porque quem pagou isso aí foi você. Você comprou à vista. Tem gente que é astuta e compra o apartamento completo, sem financiamento, no período obra, e negocia pesado com a incorporadora para diminuir preço e ganha condições de pagamento especiais. E lá na frente, depois da entrega das chaves, faz financiamento. Pode ser também. Mas se você não conseguir um financiamento, é você que pagou o apartamento. Novamente, não se pagou sozinho. Tá comigo? Então a pergunta aqui é: como eu consigo o meu financiamento para meu investimento imobiliário? Como faço isso possível para mim? Beleza? E hoje vamos falar sobre isso. E eu acho que vale a pena a gente esclarecer o que é financiamento para a gente, tá? Como é que a gente enxerga o financiamento? Nós aqui da Brokers Digitais Brasil entendemos que o que é esse tema, então? É a arte de o financiamento, para você conseguir o financiamento, o financiamento para nós aqui é uma alavanca. Uma alavanca que permite você fazer dinheiro com dinheiro que não é seu. É como usar o dinheiro do banco para fazer dinheiro para você. E eu fui procurar no Google a definição de alavanca. Então, deixa eu ver isso aqui. A alavanca está aqui, ó. É uma máquina simples capaz de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou objeto, quando apoiadas em um ponto fixo. Então, vamos entender a alavanca aqui, que vai erguer o mundo para você se ela tiver um ponto fixo. No caso, a alavanca é o dinheiro que você não tem para erguer o quê? Um empreendimento, um investimento que você não poderia fazer se esse dinheiro não existisse. Que esse dinheiro não existe. Talvez você não tenha esse dinheiro. Talvez tenha, mas talvez não.
E aí você pega do banco e essa alavanca vai fazer com que você consiga uma rentabilização muito maior do que se você estivesse trabalhando só com o seu próprio dinheiro. Então, o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é sobre a arte de entender como os bancos pensam. Uma vez que a gente já entendeu por que o financiamento ele é importante, porque ele vai fazer com que você ganhe sobre a valorização de um dinheiro que você não tem, mas que vai ser apoiado pelo banco. Então, uma vez que todos nós sabemos que nem todas as pessoas terão essa possibilidade de conseguir esse recurso financeiro, essa alavanca financeira que irá proporcionar para você criar um negócio, investir em apartamentos e fazendo com que eles se paguem sozinhos. Não são todos os investimentos que a gente consegue fazer isso. E os tipos de operações que você trabalha alavancado, sem ser um investimento em imóveis, eles são um pouquinho mais complexos, tem quem faça isso, mas eu não me atrevo, por enquanto. Eu acho que investimento em imóveis é uma matemática simples, fácil de entender, e por isso não precisa ser uma matemática... Físico-nuclear. Ser físico-nuclear para fazer esse negócio, entender o que está fazendo, acima de tudo, que é o mais importante. Então, só que a gente sabe que não é todo mundo que consegue financiamento. E já pensou se você vai pagando as entradas do seu apartamento e chega lá na frente, a hora que você recebe as chaves, você é negado no banco? Então, como é que a gente se prepara para que lá na frente, a hora que você pegar as chaves, o banco te dê o financiamento? Essa preparação não acontece lá na frente, essa preparação é agora. É antes da assinatura do contrato. Você tem que enxergar o caminho e saber exatamente o que é que você tem que fazer para que o banco te olhe com bons olhos. Como é que a gente faz isso? Entendendo a cabeça dos bancos. E é um pouco sobre isso que a gente vai discursar aqui hoje no nosso encontro. Deixa eu tentar explicar novamente esse ponto aqui, Vanessa, de uma forma mais matemática, só para deixar bem claro. Tentar, tá? Se você não entender as matemáticas, não se preocupe, não são importantes. O importante é o conceito. O conceito de entender que a alavanca financeira, o financiamento do imóvel, aquela quantia que o banco te empresta para você conseguir comprar um imóvel, faz que você ganhe dinheiro com dinheiro que não é seu. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que você tenha na sua conta poupança, no seu banco, depósito a prazo, será o quê? Você tem 100 mil reais. 100 mil reais. Não é todo mundo que tem 100 mil reais, eu sei disso, nem precisa ter para investir, eu sei disso, mas só para esse exemplo, vamos supor que você tem. Pega 100 mil, investe 100 mil em ações, criptomoedas, faz um portfólio de investimento diversificado, e você se mata e consegue 10% de lucro no final do ano. Parabéns! 10%, só que você ganhou 10% sobre os seus 100 mil reais. Ou seja, hoje você ganhou 10 mil, 10% de 100 mil é 10 mil, você tem agora 110 mil reais no seu bolso, no seu portfólio, você rescata tudo isso e você tem 110 mil. Isso foi um ano. Mesmo exercício no investimento imobiliário. 100 mil representa 20% de 500 mil. Dito de forma contrária, o 20% de 500 mil é 100 mil reais. 2 por 5, 10. Então, portanto, 500 reais é o 20% de 500 mil. E agora você ganhou no investimento imobiliário um 10% de valorização do ativo imobiliário. Que aqui no Brasil, eu já vi valorizações de 15% anual, 25% anual e tranquilo. Não, tipo assim, não é uma coisa maluca, não é em todo lugar. Setores de alta demanda de aluguel crescente, de alta valorização, que está no olho de furacão, pode ser até maior, mas, tipo assim, vamos supor que seja 10%. Só que cuidado, é 10% de 500 mil. 10% de 500 mil, 50 mil. Você tinha 100 mil no início do ano, depois de um ano de valorização, o apartamento vale 550, você injetou 100 mil, 80%, ou seja, 400 mil, botou o banco
o apartamento se valorizou um 10%, tem 550, você ganhou 50 mil dos seus 100 mil. Você tirou um 25% de retorno do seu investimento. É porque você ganhou dinheiro com dinheiro que não era seu. Aí você vai falar, não, mas espera aí. E os juros do financiamento? Bom, do momento que você consegue que o aluguel daquele investimento que você comprou de 500 mil pague a parcela do financiamento, o juro do financiamento não é você que está pagando. É o ativo imobiliário que está pagando. E ele não está pagando só os juros. Ele está pagando os juros e ainda sobra para pagar a amortização. Na parcela, vem juros e amortização. Amortização de quê? Da dívida dos 400 mil. Portanto, na real, não é 50 mil reais que você ganhou nesse ano. Você ganhou 50 mil reais de valorização, mas a amortização dos 400 mil no período do ano. Então, portanto, é mais do que 50 mil reais nesse exemplo matemático simples, burdo, que eu estou fazendo. Agora, imagine que você possa fazer isso, esse mesmo investimento de 500 mil, sem sequer ter os 100 mil reais. Não precisa pagar esses 100 mil reais à vista. Porque no período do workshop, inclusive no lançamento da semana que vem, você vai poder investir em apartamentos de 350, 450 mil reais, em torno a esse preço aproximadamente, sem sequer ter o seu 20% de entrada. Poderá pagar essa entrada parcelada em 30 e não sei quantas parcelas, deixando a parcela bem baixinha, ainda se faz reforços, ato bem baixinho. E quando eu falo baixinho, baixinho mesmo. O ato normalmente é 5, 10, 15% no ato da assinatura do contrato. Aqui estamos falando de atos menores a 15 mil reais. Não, mas não tenho. Tá bom? Então, você vai ter que analisar com mentalidade. Lembra que ontem a gente falava de mentalidade investidora? Bom, Sim. Você paga um monte de coisas com cartão de crédito. Faça um cartão de crédito parcelado em 10 vezes, mas vai ter juros. O custo dos juros, será que é maior aos 50 mil reais ao lucro do seu negócio imobiliário? Se for menor ao lucro do investimento imobiliário, você está fazendo um ótimo negócio, mesmo se você utilizar o seu cartão de crédito para parcelar essa entrada ou esse ato. Tá viajando comigo? Então, cuidado com acreditar que os juros é uma coisa ruim. Juros pode ser uma coisa muito boa, é o custo financeiro do seu negócio imobiliário. É como se você tivesse um carrinho de cachorro-quente e você me falasse que você não quer fazer o negócio dos cachorros-quentes porque o custo do gás está muito alto. O custo da eletricidade para ligar na tomada da eletricidade do cachorro-quente, ligar a chapa. A chapa tá muito, entendeu? Tem um carrinho de cachorro-quente, tem renda, que são as faturas, e tem custos. Faturas menos custos igual lucro, rentabilidade. No seu negócio imobiliário tem custos, juros, manutenções, administração, impostos, e tem rendas, ingressos, faturas, que vem do aluguel, que pode ser mensal, ou diário. Diário é mais lucro, é mais despensa. Somando elas por elas, restando, somando, acaba você ganhando aproximadamente entre um 20, 25, 30% a mais do que no aluguel mensal. Só que tem que ser trabalhado com uma empresa boa mesmo. Tá? E antes de investir, você tem que calcular muito bem essas matemáticas, e o apartamento que você investa tem que estar preparado para isso. Tá? A boa notícia é que a semana que vem, o apartamento que a gente vai lançar, o projeto, tem duas opções. Ou é aluguel por mês, ou aluguel por short stay, aluguel por Airbnb. Tá vendo? Então, custo-benefício. Cuidado com achar que os custos do financiamento saem do seu bolso. Última explicação, e já podemos analisar
a situação para autônomos, situação para seletistas e situação para empresários. Tá, Vanessa? Porque parece uma coisa muito maluca e temos que entender como que funciona o pensamento do banco, mas primeiro temos que entender por que a gente queria se endividar em primeiro lugar. Tá? Espero que até agora fique claro. Uma última questão técnica. Mas segura a tua pergunta aí, Vanessa, por favor. Uhum. Não vai esquecer não, hein? Não, notei aqui. Anota aí. Uma última questão. O financiamento para vivenda é o tipo de crédito, é o tipo de juro mais barato do mercado financeiro brasileiro. E não sou brasileiro, mas isso acontece nos Estados Unidos, no Chile, no México, na Colômbia, na Europa, todo Por quê que é o mais barato de todos? É porque é mais seguro. É mais seguro. Você pega um financiamento e não vai e compra qualquer coisa. Tu não vai lá, pega um financiamento de vivenda e compra um carro. Não pode. Você tira o financiamento e você pode comprar um imóvel específico. Você pede uma autorização de financiamento para esse imóvel localizado em tal lugar, de tal prédio, tal número, o 304 do terceiro andar. E tu individualiza, identifica o apartamento que você vai comprar e você tira um financiamento ou seja, está vinculado, está pignorado. Ele é uma garantia real do seu financiamento. Não é só você a garantia, é você, mas o próprio projeto imobiliário. Portanto, quando você dá entradas maiores, de 30%, 40%, você, além de pedir menos financiamento, a parcela do financiamento ficar mais baixa, além disso, você está fazendo um investidor ou um agente de solicitação nossa, está faltando aqui o português. Você é sujeito de crédito, uma pessoa que pede empréstimos, mas menos riscosa. Você é menos riscoso para o banco. Risgoso, arriscado. Até eu, arriscado, isso. Arriscado. Até eu já estou esquecendo como que fala. Porque aqui tu aprende de investimentos imobiliários e aprende um pouquinho de espanhol também, tá? Sujeito de crédito seria a pessoa que está solicitando um empréstimo, nesse caso um empréstimo de financiamento de vivenda. Voltando no assunto, quanto mais entrada você dá, 30%, 40% de entrada, menos financiamento você pede para seu empréstimo, para seu financiamento, para seu investimento imobiliário, e, consequentemente, mais seguro você é, porque a garantia real do imóvel é real mesmo. Vamos supor que você não paga as parcelas do financiamento. O banco vai ter que leiloar seu apartamento, e quando ele leiloar, ele vai vender por 30%, 40% mais barato do preço do mercado, ou seja, vai recuperar a um preço de 60%, 70%. Ou seja, ele vai conseguir realmente recuperar os 100% do empréstimo que ele te entregou no primeiro lugar. E, consequentemente, tu não tem como deixar por um financiamento de 40%. Ah, não, deixa aí o 40% do valor do apartamento só como garantia. Não tem essa. Não tem meio grávido. É grávido, é grávido ou não grávido, não tem meio grávido, entendeu? Tu entrega a garantia ou não entrega, não tem como partir o apartamento em dois. Então, portanto, quanto mais entrada você entrega, os juros, a taxa de juros é mais baixa. Vai comigo? É por causa da pignoração, da vinculação do crédito com ativo imobiliário, ok? Mas nesse caso aí, se a pessoa pode falar, mas eu não tenho tanta entrada para dar assim, então você presta atenção no que eu vou falar agora. Uhum. Com todo o valor da entrada, ou sem todo o valor da entrada, ou com uma parte da entrada, ou só com uma parte do ato, o empreendimento que nós trazemos aqui para a comunidade, ele é desenhado estrategicamente para conseguir para a gente fazer ele se pagar sozinho. Se você não dá a entrada maior para ter essa segurança, para baixar os juros das parcelas, tudo bem. A gente já calculou no estudo de mercado que a parcela do aluguel ela é maior do que as parcelas do financiamento.
e todas aquelas outras coisas que a gente já está falando lá na aula número 1. A aula número 1 já está liberada. Se você não assistiu, assista. Não dá para investir usando essa metodologia que a gente está fazendo aqui, ensinando aqui para vocês, sem passar pelas 3 aulas do workshop. Tanto que a pessoa que está fora da bolha, ela não entende o que está acontecendo dentro da bolha. As pessoas que 99,999% das pessoas vão levar uma vida inteira para entender essa parada que a gente está passando aqui para vocês. Então, seu primeiro passo, assistir as 3 aulas. A aula número 1 já está liberada. Se você não assistiu ainda, o link está na bio, ou você pode estar nos grupos do WhatsApp, pede lá. A gente está mandando o link direto dentro dos grupos do WhatsApp para você ficar por dentro. Mas, independente, em ambos os casos, o apartamento, se você investir nesse apartamento, mesmo com pouca entrada ou com muita entrada, ele vai se pagar sozinho. Essa é a ideia. A gente desenhou esse investimento para isso. Agora, eu ia falar de dívida boa e dívida ruim, né? Porque tem gente que acha que só tem que dívida é só dívida ruim, que financiamento é dívida ruim. E no caso, dívida ruim é dívida que tira dinheiro do seu bolso. Dívida boa é toda dívida que coloca dinheiro no teu bolso. Seu apartamento ele vai se pagar sozinho e você consegue isso porque tem uma dívida de um financiamento, essa é uma dívida boa, porque ela vai colocar dinheiro no teu bolso. Talvez não na sua conta corrente, mas no seu patrimônio, fazendo com que ele seja cada vez maior, porque você está ganhando sobre a valorização do valor total do apartamento e não só da entrada que você está pagando, parcelada. Então, diferenciar muito bem o que é dívida boa de dívida ruim já vai arrancar você do meio do bando de pardais. E você sabe, né, que a águia, ela voa sozinha. Ela não voa. Por quê? Em bando. Porque é um bicho diferenciado. Se tu tá aqui é porque tu é um bicho diferenciado. Não é todo mundo que tá afim de aprender a fazer esse negócio aqui. Então, só por isso você já tem meu respeito. Então, primeiro passo, diferenciar o que é dívida boa, o que é dívida ruim. Tudo bem para você fazer uma dívida boa, que vai colocar dinheiro no seu bolso? Se tudo bem, a gente ensina você a fazer isso. Se não tá tudo bem, fica por aqui para ver se essa chave muda, ou talvez você esteja sentado na mesa errada. E fique o quanto você achar que é interessante para você. Mas aqui a gente vai ensinar você a fazer dívida boa. Não tem outro jeito de fazer esse negócio. Então, vamos tentar entender o que o banco enxerga, procura de nós para ele autorizar e não recusar um financiamento, tá? E basicamente ele está procurando de nós um equilíbrio financeiro, tá? Vou tentar explicar aqui com um breve resumo. Presta muita atenção. O mais importante é que você saiba, se você estava por aí fazendo não sei o quê, essa aqui é para pegar a caneta, tá bom? Essa aqui. 5 minutos, presta atenção. O mais importante que você saiba é que os bancos vão te dar financiamento com segurança se você atender os seguintes requisitos. Número 1. Eles irão te dar, no máximo, parcelas de financiamento habitacional de até 30% da sua renda pessoal bruta ou da sua unidade familiar. Por 70%, os bancos vão entender que você precisa para seu sustento familiar. Necessidades básicas. Transporte, contas de luz, água, colégio, faculdade, transporte, férias, etc. Beleza? Nesses 30%, você deve incluir todas as suas parcelas de empréstimo de casa, carro e faculdade FIES. É o FIES, né? Que o pessoal tem faculdade FIES entra nesse 30%. Isso. As parcelas de cartão de crédito, créditos pessoais, linhas de crédito, etc., não fazem parte desse 30%, tá? Aí você tem portanto, um valor aí a mais que um banco vai deixar de endividar aproximadamente de um 10% a um 15%. Ou seja, no total das suas dívidas não pode ser superior a um 40%, em alguns casos, algumas pessoas, 45%. Algumas pessoas. Sendo aquele primeiro 30% mais importante. Se você utilizar parcelas de cartão de crédito, créditos pessoais, linhas de créditos, carros, você come o quê? A sua capacidade de parcelas de financiamento de vivenda.
de investimento imobiliário, de alavancagem. A boa notícia é que se você não qualifica hoje, você pode investir em apartamentos na entrega futura que te dá 3 coisas. Você precisa realmente de 3 coisas. Número 1, você precisa de tempo. Tempo para se preparar para o financiamento, tempo para quitar essa dívida, tempo para vender aquele carro, tempo para aumentar seu salário, tempo. Tempo para demonstrar antiguidade laboral. Tempo. Segunda coisa que você precisa de uma oportunidade, de alguma incorporadora acreditar em você. Não pedir uma aprovação hoje, e sim acreditar que você pode investir sim no futuro. Vou dar uma chance para esse cara aqui. E a terceira coisa que você precisa é cláusulas de saída. Será que eu posso cessionar a promessa? Será que eu posso vender essa promessa? Eu vou assinar um contrato de promessa de compra e venda. Eu me comprometo a comprar, você se compromete a vender. Se eu incumprir meu contrato, vai ter multa. Mas, se eu conseguir uma outra pessoa que cumpra meu contrato, pode ser? Pode. Essa cessão de promessa, às vezes tem multa, às vezes tem uma multa reduzida, outras vezes não tem multa. Na semana que vem, não terá multa. A gente conseguiu que não tenha multa. Beleza? E finalmente, mas não menos importante, os bancos vão te emprestar se você conseguir demonstrar que pode pagar as parcelas. Essas parcelas não podem ser maior do que aquele 30% da sua renda bruta familiar, tá? Só que o banco vai enxergar de você 3 aspectos, 3 áreas, 3 partes fundamentais para eles. Presta muita atenção. Na real são 4, mas vou explicar em breve. 3. Número 1. Renda. Dívidas. Patrimônio. A maioria das pessoas que conheço, quando levanta a mão e diz, será que eu posso investir? Eu ganho e diz o valor. Portanto, 99% das pessoas que já conversei na rua ou que está pensando em investir, acredita que o que manda para ser aprovado ou recusado por uma entidade financeira, um banco, para um financiamento, é a renda. Só que você pode ganhar 50 mil reais e estar completamente endividado e não qualificar. E não cumprir com aquela regra do 30% que acabei de explicar. Pelo contrário, você pode ganhar 10 mil reais, 8 mil reais e cumprir com a regrinha assim. Porque você está equilibrado na sua renda, na sua dívida e no seu patrimônio. Patrimônio, quando você tem coisas. Por exemplo, quando você compra carro, o carro fica no teu nome, você tem a dívida, mas também tem um patrimônio. Infelizmente, os carros vão perdendo valor no tempo, vão se depreciando no tempo. Mas se eu comprar um apartamento, tem dívida? Aquela dívida boa que disse a Vanessa. Essa dívida está acompanhada de um patrimônio. Esse patrimônio vai aumentando de valor. Especialmente se você investir em apartamentos que vão se valorizando rápido, nos setores de alta valorização. Por isso que a valorização é tão importante. Por quê? Porque o patrimônio aumenta e a dívida vai diminuindo. E você vai continuar com seu equilíbrio se e só se, escuta essa, se e só se você alugar seu apartamento. Se você morar no apartamento, destruiu. Tem a dívida, tem o patrimônio, mas tem que esperar 15 anos a esse patrimônio se valorizar para conseguir equilibrar essa dívida com esse patrimônio, porque geralmente a dívida fica muito alta em investimentos imobiliários, especialmente quando você pensa na casa própria. Pero, se você investe primeiro em apartamentos para dar equilíbrio nos seus status financeiros, nas suas fichas cadastrais para solicitar um empréstimo, essa ficha cadastral se compõe de 3 elementos: renda, quanto você ganha, quanto você deve e quanto você tem. Só que tem um quarto elemento, e com isso já analisamos especificamente os seletistas, autônomos e empresários, por separado. Tá? Não é só quanto você ganha, quanto você deve, quanto você tem. Também é importante o aspecto qualitativo, de qualidade da sua renda, da sua dívida e do seu patrimônio. Não é só importante saber quanto você ganha, também, mas você ganha
10 mil ou 20 mil reais, mas fazendo o quê? Ah, não, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou designer, sou, sei lá, milhares de profissões. Ah, tá. Faz quanto tempo? Não, comecei ontem. Ah, tá. Não, comecei faz 10 anos. Opa, é diferente. Então, não é só a quantidade, é a qualidade da estabilidade dos seus ingressos que é um fator. Quanto mais estável, melhor. Dívida, mesma coisa. Dívida boa ou dívida ruim? Exemplo de dívida boa, exemplo de dívida ruim. Você está endividado e não lembra por quê. Você simplesmente está endividado, gastou demais e vai e não lembra o que você comprou. Ah, você comprou roupa, comprou viagem, comprou carteira, chama não, bolso caro, essas Louis Vuitton, como que chama? Louis Vuitton, a Tonton. Louis Vuitton, como é que é? Louis Vuitton. Isso, essas coisas, quando você gasta demais, as cartões de crédito, linhas de crédito, todos esses produtos financeiros que a gente tem acesso quando começa a ter uma renda estável, são bons demais, facilita a nossa vida. Embora tem que ter muito cuidado com o uso delas. Se usa de forma responsável, tá tudo certo. Se você usar de forma irresponsável, tá tudo errado. E finalmente, um erro que um exemplo, tá? Um erro que eu vejo muito comum é adquirir dívida sem patrimônio. Por exemplo, vou comprar um carro. Ah, eu compro o carro com financiamento para o carro e o carro dou de presente para minha esposa, meu filho, meu marido. Ou seja, o patrimônio é deles, a dívida é minha. Eu fico desequilibrado facilmente, tá? Se essa fosse a sua situação, tá na hora de vender o carro, tirar o financiamento, ou se isso acontecesse, né? Você vende os seus carros, tira o financiamento e logo depois tu compra os carros novamente, tá? Então, não é só a renda, a dívida, patrimônio, no aspecto quantitativo, também é no aspecto qualitativo. Beleza? Aí é um resumo bem rapidinho, demorei mais do que 5 minutos, peço desculpas, mas era isso aí, espero que você tomou nota. Mas olha que interessante, você não precisa de muita coisa. Você não precisa... Você só precisa entender como que o banco pensa. A gente está dando detalhes aqui, mas não foca na lista de coisas que você tem que saber. Foca que você está aprendendo a entender uma coisa, como é que o banco pensa e como é que eu posso usar essa informação ao meu favor. A maioria das pessoas vão no banco e fala assim, quando elas recebem um não de um financiamento, elas voltam embora sem nem saber por que foram recusadas. Então, o que a gente está entregando aqui para você é, pô, agora que você sabe que, pega o ouro, gente, pega o ouro. Você pode se preparar, você tem tempo para isso. 6 meses, muitas vezes é o suficiente. O banco passa, para você ser uma pessoa que antes não era aprovada, para uma pessoa que passa a ser aprovada. Tem casos que vai levar, precisa de 1 ano, mais tempo. Em 1 ano, você passa de uma pessoa que não tem financiamento para uma pessoa que tem financiamento. Por exemplo, sabe aquela pessoa que vira e mexe, deixa o banco, deixa a conta corrente no vermelho? Ah, porque eu vou receber e eu não quero tirar o dinheiro da aplicação, ou mesmo porque, acha que o cheque especial faz parte da renda e sempre está usando, aquilo ali faz com que o banco te olhe com maus olhos. E é uma coisa tão inocente, tão bobinha, né? Cara, esse é cara que ou não sabe ou realmente está com um problema financeiro, porque ele usa essa linha de crédito, linha emergencial, é de emergências, o tempo todo está com emergências, tá vendo? Se o tempo todo está com emergência, é um perigo. O banco vai te olhar, isso derruba o score. Uma vez que derruba o score, quando você precisa do banco, ele falou, opa, o seu score está lá, está baixo. Então, isso, boa. Derruba o score, isso aí. Será que eu vou emprestar dinheiro para essa pessoa se ela está com o score baixo? Então, será que é boa pagadora ou ela é desorganizada?
já põe o pé atrás já. Então, uma vez que você tem essa informação, você pode, a partir de hoje, começar a se comportar de acordo com o que o banco quer que você se comporte para ele poder fazer negócio com você. Outra coisa, cartão de crédito. Se você paga cartão de crédito atrasado, isso também vai fazer com que o seu score... E aí, o que acontece? Uma vez sabendo disso, você se organiza. Essa é uma informação, inclusive, que nem eu sabia. Quem me falou foi a Raquel, nossa analista financeira, que falou assim, não faça isso, porque isso derruba o score. Eu falei, que interessante. A partir do momento que eu descobri esse detalhe, meu comportamento mudou. E aí, porque às vezes é bobeira. Às vezes a pessoa paga atrasado por bobeira, por achar que... não faz mal, Eu vou pagar no dia 5, mas eu vou pagar no dia 8, porque hoje é sexta, eu vou pagar na segunda. Entendeu? Pronto. Tome-lhe. Não vai conseguir financiamento por causa de uma besteira. É isso aí. Mas muita calma nessa hora, gente, porque você não precisa ser físico nuclear nem financeiro para tirar investimentos imobiliários, tá? Se você não entendeu nada do que eu falei de negócio do banco, não se preocupe, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Simplíssima. Por favor, os mais financeiros, não me queimem na fogueira por essa simplicidade que eu vou tirar e vou falar para vocês agora. Gente, pega tua renda bruta, ou teu ingresso bruto familiar, ou individual, dependendo se é seu caso, se você é casado, familiar, se você é solteiro, só você. Pega a sua renda bruta, multiplica ela por 50, e é mais ou menos isso que o banco vai te emprestar. Se você não tiver dívidas, né? Uma coisa equilibrada, muito leve. 5%, tá tranquilo. 10%, até 10% aguenta. Sem problema nenhum. 50 vezes sua renda. Tudo que você quiser pagar, vamos dizer, você 50 vezes a renda, tudo que você precisar de um apartamento mais caro, é você que vai ter que pagar na entrada. Não é que você não possa comprar um apartamento de R$1 milhão. Pode. Só que seu financiamento vai ser 50 vezes sua renda. Se ficar faltando dinheiro, esse dinheiro faltante sai do seu bolso. E tá tudo bem. Faz parte das matemáticas que a gente vai ter que brincar. Por isso que eu te falei, se programar para uma entrada de 30%, 40%, tá certo. Não é que porque o banco me presta como máximo 80%, é que eu vou lá e tirar o máximo. O máximo aumenta meu risco. Sou mais riscoso. Eu não gosto de ser mais riscoso para o banco. Eu gosto de ser mais atrativo para o banco. Que nem uma noiva. Tem noivas que se preparam 1 ano ou 2 para se casar. Tem algumas que, sei lá, tá pronto para se casar na hora. Tem outras que tem que entrar fazer cirurgia plástica, mas o fato é que não interessa se você tem que fazer uma cirurgia plástica para melhorar sua situação financeira, o que você precisa é tempo. Tem jeitos. Tem gente que está nesse negócio com o nome manchado e diz, não vou pagar essa merda. Porque daqui a 5 anos sai. Cuida. Sai nada. Caduca, né? 5 anos caduca. Nada. Caduca o quê? Tu que acha? Caduca nada. E não só afeta você. Se você tá casado, afeta a sua mulher. Não, minha mulher vai investir, não sei o quê. Você poderia se separar da sua mulher, aí sim, tá tudo bom. Por isso que não é tão boa a ideia se casar, Vanessa. Por isso que não já falei com a minha mulher que não era para casar, a gente podia. É uma questão financeira, entendeu? Não sou eu, não é sentimento, é matemático. É matemático, mentalidade de investidor. Eu falei para ela. E é isso. Então tá. Só que detalhe, 50 vezes seu salário. Só que tem rendas que são fixas e rendas que são variáveis, né? Por exemplo, se você fosse seletista, você tem renda fixa. Tem gente que é seletista e tem renda variável. O componente variável da sua renda, comissões por venda, bônus, sei lá, coisas variáveis da sua renda,
tem um percentual aí que o banco acredita. O banco é armagenodista. Ele Que acha. arma o quê? Arma remedista? Tu já viu o filme do Armagedon? Armagedon? Armagedon, sim. Sim, que é cataclísmico. Ah, tá. O banco é Entendi. cataclísmico. Ou seja, se você tem um CLT fixo, beleza, fixo é. Se você é autônomo, geralmente os autônomos ganham um pouquinho mais do que os CLTistas, não é? Entre um 30% e um 40% a mais do que um CLTista, geralmente. Ter essa variabilidade, o banco desse acredita um pouquinho menos. Ou seja, a um seletista 50 vezes a renda. A uma pessoa que é autônoma, um pouquinho menos. Quanto menos? Entre um 15, 20, até 30% menos, dependendo de quem você seja. Por exemplo, se você é autônomo, mas você é advogado ou médico e tem 30 clientes na sua carteira todo mês, faz 10 anos, bom, você é autônomo, mas você tem um historial de estabilidade nas suas rendas. Diferente de um corretor, que ganha anualmente muito dinheiro, mas porque vende uma propriedade, vende uma mansão por ano. Trabalha no alto padrão e vende uma mansão ali desses apartamentos de Camboriú, de 10 milhões, de 30 milhões de reais, e vende um por ano. E tá tudo bem. Ganha no anual, tá certo, mas uma variabilidade, tipo assim, não vende nada, vende, depois não vende nada, vende. Tipo assim, inestável. Parece um eletrocardiograma a vida do cara. Eu fui desses, ok? Não é que eu trabalhei no mercado de luxo, mas eu vendia às vezes muito, depois vendia menos, vendia muito, depois vendia menos. Essa variabilidade nos seus ingressos afeta. Então, portanto, autônomos têm esse problema, que tem que demonstrar como você resolve como autônomo esse problema com antiguidade. Quanto mais tempo você tem de inestabilidade, faz que essa inestabilidade seja mais estável. Você pode ver essa tendência quanto mais antigo. Se você tem muita inestabilidade e tem muito... Tipo assim, eu vendo uma propriedade de 10 milhões no ano. Às vezes vendo 2. E faço isso faz 30 anos. Ah, tá. E faz 30 anos que sempre vendi entre 1 e 2, média. Ah, tá. Diferente de uma pessoa que acabou de entrar, comecei faz 6 meses, vendi uma propriedade e eu falar para você que faço isso sempre. Não, peraí, calma aí. Como que eu sei se você vai vender daqui a 6 meses uma segunda propriedade de 10 milhões de reais? Talvez sim, talvez não. Tem risco. E, portanto, tá? Eu estou querendo falar que autônomo é mais arriscado para o banco por causa da inestabilidade do seu salário. Beleza? E mesma situação para os empresários. Tá? Mesma situação para os empresários. O banco vai analisar a fonte da renda. Não adianta você ser empresário e se autocontratar. O Prolabore. Ele vai analisar a origem da renda. Tá? Não tenta enganar o banco. Joga com o banco a seu favor. Se você vai de malandro contra o banco vai... Eles nasceram, eles que inventaram essa parada toda. Então, Não dá para querer enganar eles. não dá. Vamos Inácio, responder eu acho que perguntas, o melhor, comentários? antes de responder o pessoal, acho que a melhor coisa a ser feita a partir de agora é você entender qual que é a sua situação. Se você é autônomo, se é elitista, se você é empresário, como é que você teria ou não acesso a financiamento, quanto que você poderia financiar, até qual o valor de um apartamento que você poderia investir. Investimento imobiliário não é um negócio que se você estrala o dedo, o negócio está feito. Você tem que ir se preparando como você está fazendo agora. Por isso, eu tenho um presente para você. E antes de falar do presente, eu quero deixar claro que é um presente mesmo. Eu vou colocar um link aqui para que você possa ter um momento, uma videochamada com alguém do nosso time de analistas financeiros, para que nosso time olhe, faça um raio-x da sua situação financeira e diga exatamente para você,
para você conseguir investir no empreendimento que nós vamos trazer aqui para a comunidade, você precisa quitar essa conta aqui, você precisa aumentar o seu salário, ou às vezes você pode escutar até que você vai ter que trocar de emprego, e a gente não vai esconder nada de você. O que for, o que precisar ser dito será. Se a gente falar para você assim, ó, você não está aprovado para fazer investimento com a comunidade neste lançamento. Paciência. O que você vai ter que fazer? Você vai sair de lá com uma estratégia para começar a se preparar, para estar pronto para investir o quanto antes. Nosso time de analistas financeiros não fazem consultoria da lista de apartamentos que você está pretendendo investir, que você está estudando. Não é esse o nosso papel. É colocar você ciente de sua situação financeira para que você saiba se você pode ou não investir no empreendimento que a gente vai trazer para você. Então, o link está Vanessa, eu acabei de compartilhar o link nos comentários. No Instagram, pode clicar aqui. Vai na bio do Instagram e entra na comunidade do grupo de WhatsApp que a gente vai compartilhar de tarde, hoje, o link por lá também. Embora quem está aqui no Instagram nos olhando, eu vou compartilhar minha tela bem rapidinho, vou mostrar a página. Você vai criar uma página que nem essa aqui, tem um vídeo explicativo da Vanessa, bem show de bola. Você seleciona o seu horário, não vai dar erro, né? Logo depois você seleciona o primeiro horário que você achar disponível. Eu vou pegar o da sexta-feira, às 10h30 da manhã, só para dar um exemplo para vocês. Daí você continua. Opa, eu fui selecionado para uma videochamada com a Raquel Berto. Daí eu vou botar meu nome, Ignacio Corrales. Vou botar meu e-mail, ignacio@brokers digitais. Aqui, ó. Brokers digitais. E vou botar o meu telefone do Chile e ele não me deixa botar o número errado. Vou botar aqui teste, depois eu vou anular. Feito. Excelente. Logo disso, já está feita a minha reunião. Demora uns 30 segundinhos aí para sincronizar as agendas de todo mundo. E vai chegar na minha agenda do Inácio, vai ser gerada uma agenda. Vai chegar um e-mail também de confirmação da parada toda, reunião de análise com a Raquel. E aqui está um vídeo da Vanessa explicando as regras do jogo para você não ficar dando um chute no tiro porque você não cumpriu com as regrinhas do jogo da reunião. Porque ela é gratuita para vocês, mas não é gratuita para nós, muito menos para o analista financeiro. Então, portanto, a gente dá uma chance uma vez só. Se você cancelar ou fazer um no-show, você desaparecer do mapa e bloquear uma reunião com a Raquel ou com alguém do time dela e você não aparecer, você está quitando esse tempo valioso dela e do outro investidor. A gente acha isso muito injusto. A gente cuida do respeito da nossa comunidade. Você faz parte da comunidade, nós também, e nós respeitamos mutuamente, tá? É a única coisa que a gente vai pedir. De fato, terminando essa live, eu vou cancelar essa reunião para... Tudo bem que eu botei teste ali, mas pode dar uma confusão ali para a Raquel, tá bom? Com isso falado, Vanessa, bora a responder algumas perguntas ou comentários que estejam... Opa! Eu caí aqui e vou entrar de novo. Tá. É isso, porque eu vi você caindo da Instagram e já botamos você de volta. Será que vai chegar? Já mandou? Quiser indo... Aí, ó, mandei agora. Chegou. Aceitar transmitir com a Vanessa. Muito bem. Vai. Vamos responder o pessoal aqui a galera que deixou dúvida aqui. Fernanda, galerinha. Então, Fernanda Costa pergunta assim, o problema é o imposto que a gente paga também. Então, o imposto, se a gente calcula, é aquilo que o Inácio já falou, acabou falando hoje, se o imposto, que na realidade, a parcela do financiamento, ela vai ser paga... Calma aí que tá fazendo um barulhão aqui. Desculpa. Imagina, ela vai ser paga pelo aluguel. Então, se o aluguel ele é igual ou maior que as parcelas do financiamento ou um pouquinho contra, e essa operação te gera um lucro pela questão da valorização do apartamento,
porque esse empreendimento talvez já tenha uma valorização imediata, porque é pré-lançamento, está vendendo abaixo do valor do mercado. Tudo bem que tenha, tudo bem a questão desses custos financeiros que a gente tem. O importante é saber quanto é que vai sobrar no meu bolso no final das contas. Se tem lucro, eu estou fazendo um bom negócio. É isso aí. Se o teu negócio imobiliário ou qualquer um não dá para pagar imposto, o problema não é o imposto. O problema é o negócio. Entendeu? O negócio tem que ser melhor. Tem que dar para pagar impostos, é isso que estou querendo falar. Não é que eu gosto de pagar impostos, né? Mas os impostos é um dado. É um dado que eu sei que tem que ser pago esse valor, tal dia, tal data, de tal forma, de tal percentual ou de tal forma. Isso é um dado. A gente tem que saber administrar e considerar nos nossos custos. Tem ingressos e tem custos. Tem faturas e custos. Diferença entre faturas e custos, lucro. Na aula 3, Mas se ela responde, fala tem que ter o valor do imposto na conta também. Com certeza, Fernanda. Tu tá certa. Tem que ter também. Aí Opa, desculpa. Calma aí. A Gislane fala boa tarde e a Fernanda deixa uma dúvida aqui. No caso dos apartamentos que vocês vendem, há uma garantia de que esses apartamentos darão esse retorno? Ou eu faço a dívida e vou na sorte? Primeira coisa, Fernanda, garantia só a morte e que você vai pagar impostos. Só posso garantir essas duas coisas. De um jeito ou outro, você vai acabar pagando impostos e não tem jeito, alguma hora todos nós vamos morrer. Com isso falado, não é que você pega dívida. Você a dívida com financiamento bancário só lá na frente quando você entrega o apartamento. O investimento é na planta, portanto, tem tempo para se preparar para o financiamento, né? Como eu falei, você precisa de 3 coisas. Alguém que te dê a oportunidade, tempo para se preparar e cláusulas de saída. Tá? Então, tem uma garantia condicionante de que você não conseguir o financiamento lá na frente, dá para fazer uma cessão de promessa. Nesse caso, a gente conseguiu uma cessão de promessa sem multa. Cessionar uma promessa é procurar um outro investidor, você procura um outro investidor que queira ficar com sua promessa de hoje, com sua promessa de compra e venda, com seu negócio imobiliário de hoje. Imagina lá na frente, daqui a 2 anos, vender para uma pessoa ao preço de hoje. Você acha que vai achar uma pessoa dessas? Acredito que vai. Não é tão difícil. Claro, se você quer vender ao preço do mercado lá na frente, aí você vai ter que concorrer contra os outros corretores, contra a incorporadora, contra um monte de gente, e aí sim pode demorar um pouquinho, mas fazendo um bom trabalho, você vai acabar fazendo de qualquer jeito. Podemos ajudar nesse processo? Podemos. Nós cobramos comissão, excetuando se você quisesse vender nas condições do bônus. A gente vai entregar um bônus no lançamento oficial, onde nós não cobramos comissão. Sessão de promessa sem multa, chama-se. Ok? Mas garantia, minha vida só na morte. Garantia esse investimento, tem que ter risco. Se não tem riscos controlados, tá? Mas tem que ter risco, porque se alguém te falar que não tem risco, tem risco. Tá mentindo. E aí, olha que interessante, a gente está ensinando vocês a enxergar o não óbvio, a ver a oportunidade que ela não é visual, ela só é possível enxergar com os olhos da mente. Por quê? Porque ela não existe ainda. As maiores oportunidades, elas estão por acontecer. Por ser um empreendimento na planta, a gente está trazendo instrumentos de pensamento para que você saiba reconhecer uma boa oportunidade. Se você quer investir em comunidade, beleza? Se você não quer, esse aparato, essa habilidade é tua. E quando você entende como fazer isso, olha que interessante, você pode, inclusive, ir lá verificar se o que a gente está falando é verdade ou não. Por exemplo, quando a gente trouxer o porquê que a gente acredita no empreendimento que a gente está trazendo para a comunidade, a gente vai trazer argumento lógico, matemático, científico, e vai expor tudo em cima da mesa assim, ó. Você pode ir lá olhar
por conta própria, porque agora você já sabe. Então, se tem, por que tem alta demanda de aluguel? Se tem mesmo todos aqueles hospitais em volta daquele empreendimento que a gente está falando, que vai gerar alta demanda de aluguel crescente nos próximos anos, você vai lá e olha cada coisa e vê. Faz sentido isso que eles estão falando? Ou, não, para mim não faz sentido, por quê? Por causa disso, daquilo. Aí você toma a sua decisão de investimento. Mas a gente faz o nosso papel de trazer tudo que a gente acredita. Por que a gente acredita? Como é que a gente pensa? Onde é que a gente encontra as melhores oportunidades? E é isso. Vanessa, vamos responder mais rápido, metralheta, porque tem um monte de pergunta aqui. E deixa eu responder para a Fernanda. Ela diz que é importante inserir os custos do IPTU e o valor do condomínio. Opa, cuidado, detalhe, tá? É verdade que o responsável de pagar o IPTU e o valor do condomínio, finalmente, é o proprietário. Só que no contrato mensal ou anual, como você queira falar sobre ele, de larga estadia, pode ser combinado com o inquilino para o inquilino pagar o IPTU e o valor do condomínio. De fato, é uma prática comum que seja combinado desse jeito. Obviamente, faz parte das negociações. O condomínio 99,9 vezes, 99,9% dos contratos de aluguel, o condomínio, quem paga é o inquilino. Diferente seria se você alugasse seu apartamento no short stay, que quando você aluga por noite, para hóspedes, tipo Airbnb, hotelaria. Aí você precisa de uma administração super profissional para fazer isso acontecer sem dar dor de cabeça. E segundo, você vai ter que inserir dentro dos seus cálculos o IPTU e o valor do condomínio, internet, luz, gás, sei lá, etc., dos custos da administração. Somando e restando, como já falei, aluguel de short stay geralmente gera entre 20%, 25% até 30% mais do que um aluguel anual. A Nádia Raquel pergunta, onde compra apartamento no leilão? Não sei, não é nossa especialidade, deve ter canal no YouTube falando sobre isso. A nossa especialidade é investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Silvia Almeida Correia, brokers, podemos conversar sobre consórcio depois? Eu libero crédito para as incorporadoras. Manda uma mensagem. Silvia, manda o contato aí, conversa com a Raquel, com a Vanessa. Se o que você faz realmente pode ajudar a comunidade, você será convidada para participar das lives, com certeza. Estamos em procura de profissionais que saibam fazer e possam ajudar essa comunidade a entender como funciona o mercado. Nada, Raquel. E quem não tem dinheiro da entrada? A gente falou um pouquinho sobre isso, talvez ela tenha chegado um pouquinho depois. Ela colocou 12,39. O Inácio falou sobre isso. Para quem não tem dinheiro de entrada, uma boa notícia para vocês que no Brasil não é tão difícil encontrar empreendimentos que possam pagar a entrada parcelada. No projeto da semana que vem, que é o projeto do lançamento, esse aqui é uma esquenta ou uma preparação para o lançamento, tá? Vai poder pagar a entrada com muitas parcelas, deixando a parcela bem baixinha, e especialmente se você fazer reforços. E o ato a gente conseguiu baixar de 10% para 3%, ou seja, ficou bem baixinho o ato mesmo, tá? E os apartamentos estão na faixa dos 350, 400, 450, os mais bacanas, tá? A Silvia pergunta, ela fala assim, leia o livro do Robert Kiyosaki, ele fala sobre alavancagem, efeito alavanca, e essa é uma dívida de alavancagem, ele traz retorno. Muito bem, exatamente, Silvia. Todo mundo que está aqui tem como... Esse livro ele é fenomenal. Se você não leu ainda, leia, que vale muito, muito a pena. Vai abrir assim, um horizonte de possibilidades, de ideias. Isaías, ele fala assim, impostos são fatos, não tem como fugir. Não tem como fugir, não. Exatamente. E cada modalidade de investimento tem as suas peculiaridades. Pô, quem investir em apartamentos, em imóveis, hoje, inclusive, eu respondi uma pessoa abaixo de algum anúncio, não é bem assim, tem que pagar tem que fazer correção pelo INCC, tem que pagar imposto. Falei, cara, esse é o jogo do investimento imobiliário. Se você ficar olhando só para isso aqui,
você esquece de calcular o lucro, e aí você vira o quê? Uma vítima, um mimizento, a pessoa que, eu sou uma pobre, uma coitada, pobre, e não posso fazer porque tenho que pagar a correção do INCC. Ai, que horror, gente. Olha, sinceramente, dentro da nossa comunidade, eu não aceito esse tipo de gente. Eu dispenso, porque a vida por si só já precisa... A gente já precisa fazer com que o dia da gente seja positivo. Se a gente se rodear de gente que só sabe olhar para o negativo, a gente não sai do lugar. Então, o jogo do investimento imobiliário, ele tem suas peculiaridades. E está tudo bem, entendeu? Acho que investir tá tudo bem ter correção pelo INCC, ter os impostos, desde que isso seja bom para o investidor, para quem está investindo. Está dando lucro? Ótimo. Não está dando lucro? Pera lá, eu estou investindo em empreendimento errado. Gente, era isso. Era isso. E a gente se vê amanhã. Lembrando que a aula número 1 já está liberada. Amanhã será liberada de manhã a aula número 2. Vamos compartilhar com vocês nos grupos de WhatsApp. Quem está no Instagram, entra nos grupos de WhatsApp, clicando aqui, indo na bio e entrando nos grupos de WhatsApp, tá? Vamos liberar ou vamos enviar o link aqui, brokerdigitalsbrasil.com/agenda, para você conseguir sua análise financeiro gratuito. Ela é um raio-x financeiro para você saber que tão preparado você está para o próximo lançamento de investimento imobiliário. Vanessa? Só para a gente encerrar, a aula 2 vai falar, que a gente vai liberar amanhã, vai falar sobre como investir em mais de um apartamento sem ficar preso em dívidas. E o nosso encontro, que vai ser liberado amanhã, e o nosso encontro das 12h12 de amanhã, Investidor Digital 12h12, a gente vai abordar um aspecto desse assunto, que é como que dá para investir em mais de um apartamento se já estou pagando financiamento da minha casa. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto amanhã no nosso programa diário, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.